Olá a todos, como vão? O meu nome é Plácido Gabriel Coleman e participo do Programa de Iniciação Científica Voluntária, o ICV, pela UniOeste. O presente trabalho se chama Derivada de Ordem Fracionária, no qual tem a mim como autor e o orientador é o professor doutor Rian Lopes de Lima. Nós somos do Centro de Engenharias e Ciências Exatas da UniOeste, campus Foz do Iguaçu. Bom, para começar o nosso trabalho, vejamos um pouquinho da história do cálculo fracionário. Leibniz e L'Hopital, dois grandes matemáticos, em uma troca de correspondências, começaram a indagar sobre o estudo das derivadas. L'Hopital pergunta então a Leibniz se seria possível calcular derivadas de ordem não inteiras. Leibniz responde então que, para uma função f de x igual a x, a derivada de ordem meio seria x raiz quadrada de dx sobre x. Complementando ainda, algum dia gerará muitas consequências frutíferas. O objetivo deste trabalho será encontrar e comparar os resultados de derivadas fracionárias por meio de duas interpretações. A primeira é uma generalização da regra do tombo, ou regra da potência, que já aprendemos para derivadas de funções polinomiais, e a segunda se dará pela interpretação dos matemáticos Greenwald e Letchnikov. Bem, como já foi dito, este trabalho faz parte de uma iniciação científica voluntária, em que eu, na posição de discente, apresento resumos e discussões em seminários semanais com o professor Rian, que me orienta. Este artigo contém análises, referências e citações de Amaral 2023, Souza Júnior Oliveira 2020 e Camargo Oliveira 2015, principalmente no que se remete às funções gama e beta, no qual solidificam o estudo do cálculo fracionário. Ainda deixamos uma sugestão de bibliografia de Oldham e Spanier, 2006, para um estudo mais analítico das derivadas de ordem fracionárias. Assim como foi falado no slide anterior, as funções gama e beta serão primordiais para o nosso estudo. Definimos primeiro a função gama nos números complexos pela integral imprópria abaixo. Isto é, gama de z é igual à integral de zero a infinito de e elevado a menos t, t elevado a z menos 1 dt. Com isso, temos algumas propriedades. A primeira é que, se considerarmos z igual a 1, temos que gama de 1 igual a 1. Essa função é resolvida levando em conta que, quando z é igual a 1, o termo t elevado a z menos 1 desaparece. Com isso, o que nos sobra é uma função exponencial, que resulta em 1. A segunda propriedade, resolvemos por meio da integração por partes e chegamos no resultado que gama de z mais 1 é igual a z gama de z. Esse resultado será de grande valia para a próxima propriedade, no qual vem nos dizer que a função gama é divergente para os inteiros não positivos, ou seja, o zero e os negativos. Para demonstrar, utilizamos primeiro z igual a zero, no qual chegamos no resultado mais infinito. E com o auxílio da segunda propriedade, conseguimos mostrar que gama de menos 1, gama de menos 2, menos 3, sucessivamente, varia entre menos infinito e mais infinito, sendo assim divergente. Por último, com o auxílio das propriedades 1 e 2, conseguimos enxergar que a função gama é, na verdade, uma generalização do fatorial. Percebemos também que, através da generalização do fatorial, conseguimos chegar também na generalização do coeficiente binomial. Ambos são apresentados para nós apenas como funcionais para os números naturais.
Definimos também a função beta. A função beta também é definida nos complexos, contudo com duas incógnitas, z e xi, ambas com parte real maior que zero. Definimos pela integral abaixo. Beta de z e xi é igual a integral de 0 a 1, t elevado a z menos 1, 1 menos t, xi menos 1, dt. Podemos relacionar a função gama e beta através da proposição abaixo, sendo esta proposição aqui. Beta de z e xi é igual a gama de z, gama de xi, dividido por gama de z mais xi. Fazemos esta proposição justamente para nos auxiliar para calcular alguns valores da função gama, como, por exemplo, gama de meio, que podemos ver que resulta em raiz de π. Vamos agora para o estudo das derivadas. Definimos a derivada, então, pela função abaixo. Aliás, pelo limite abaixo. É o limite de h tendendo a zero, dá f de x0 menos f de x0 menos h, dividido por h. A derivada existe quando esse limite existir. Lembremos também da regra da potência, no qual nos auxilia no estudo das derivadas de funções polinomiais. Isto é, a derivada de um x elevado a n, no qual n é o nosso expoente, é n vezes x elevado a n menos 1. Seguindo este raciocínio, sucessivamente para derivadas de ordens superiores, chegamos numa generalização da regra da potência, isto é, que a derivada de ordem k de um x elevado a n é igual a n fatorial x elevado a n menos k dividido por n menos k fatorial. Como temos 2 fatoriais na equação anterior, podemos substituí-los pela função gama. Sendo assim, encontramos a generalização para derivadas de ordem não inteiras de funções polinomiais. Aliás, para derivadas de ordem não inteiras de funções polinomiais. Isto é, gama de beta mais 1, gama de beta menos alfa mais 1, x elevado a beta menos alfa, no qual alfa é a nossa ordem, beta é o nosso expoente. Podemos ainda separar em 3 casos a expressão acima, sendo quando a ordem é maior que o expoente, a ordem é igual ao expoente e, por último, a ordem é menor que o expoente. Vamos agora para a derivada fracionária de Greenwald-Letchnikov, definida através de uma generalização da derivada via limite. Isto é, a derivada de ordem k de uma função qualquer é o limite de h tendendo a zero de 1 sobre h elevado a k, o somatório de L de 0 até K, aliás, isso até K, de menos 1 elevado a L, binomial de K e L, f de x menos LH. Substituindo K por alguma ordem alfa não inteira, obtemos então aquela que é chamada de derivada fracionária de Greenwald-Letchnikov. Percebemos que no limite superior do somatório temos m-1. Quem será este m? M se diz que é a função teto da ordem alfa. Para concluir o nosso trabalho, façamos um exemplo com as duas interpretações apresentadas, utilizando a função f de x igual a x. Vamos calcular a derivada de ordem meio desta função. Quando usamos
a equação 7, ou seja, a regra do tombo, chegamos que a derivada de ordem meio de x é 2 raiz de x dividido por raiz de π. Quando utilizamos a derivada fracionária de Greenwald-Letchnikov, chegamos que o resultado desta derivada é zero quando x igual a zero, ou mais ou menos infinito quando x é diferente de zero. Os valores são coincidentes apenas quando x igual a zero. Por fim, gostaria de agradecer primeiramente a Deus, que me permitiu estar aqui e que sempre, sempre, sempre me ampara. Também agradeço aos colegas e professores do curso de Licenciatura em Matemática da UniOeste, campus de Foz do Iguaçu, que sempre acreditaram e me motivaram a continuar no curso. E, claro, agradeço também ao professor Rian, que não apenas me orienta, como também se mostra um apoio inestimável em meio às dificuldades. Muito obrigado por chegarem até o fim do vídeo e até mais!